Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. De acordo com o relatório divulgado na última semana pela Organização das Nações Unidas, houve uma redução de 33% de novos infectados pela AIDS em todo o mundo entre 2001 e 2012, incluindo aí crianças e adultos. O resultado mantém a tendência de queda que vem ocorrendo desde 1997, conforme relatórios divulgados pela ONU neste período. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Nêmora Barcelos, que é professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vinda aqui ao Conexão. Muito obrigada. Olá, professora, seja bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos que a senhora comentasse, então, esses números que apontam uma queda. Na verdade, é um bom sinal, né? Nós temos que reparar que esses dados eles são relativos ao período entre 2001 e 2012 e eles representam, na verdade, uma grande mudança do ponto de vista da importância que o HIV/AIDS assumiu para todas as nações do mundo, né? Porque depois de algumas reuniões que aconteceram no final do século passado, houve uma decisão internacional de que deveria se investir de uma forma muito concreta, né, em 3 patologias, principalmente, que eram elas AIDS, tuberculose e malária. E isso fez uma diferença, né? Então, a partir daí, além de ter se criado uma grande instituição chamada Fundo Global de Luta à Tuberculose, AIDS e Malária, houve também outros financiamentos, né? Os Estados Unidos passou a financiar tratamentos que até então não eram acessíveis às populações, principalmente dos países em desenvolvimento. Então, o que nós estamos vendo hoje realmente é o resultado de um esforço internacional, onde o Brasil teve decisivamente uma posição importante para mostrar que era possível, né, se diagnosticar, se tratar portadores do HIV e da AIDS. Então, o que nós podemos dizer? Que, né, em 10 ou 11 anos, né, houve uma redução significativa das infecções, né, que foi em torno de 33% em adultos e cerca de 52% em crianças. E isso é um produto, primeiro, de ações de prevenção, né, muito mais efetivas, porque esses recursos eles são investidos mediante projetos na área da prevenção e da assistência, predominantemente, e do investimento em tratamento. A gente sabe que quando a gente trata, a gente diminui a carga viral, a gente diminui a quantidade de vírus circulante e a gente diminui as infecções, né? Então, prevenção e mais tratamento é esse o resultado, né, que se previa, que se acreditava, na verdade, não se previa, mas se acreditava, né, e que realmente a gente vem vendo hoje de forma muito, muito objetiva. E, professora, apesar aí desses dados eles serem favoráveis, eles não devem gerar tanto otimismo assim? Qual que é a sua opinião? Não, com certeza, porque esses dados eles falam de uma coletividade, são ações adotadas para populações, né? Do ponto de vista individual, né, as pessoas continuam tendo a necessidade de se proteger. A gente tem que sempre fazer essa distinção, né? O que é individual. Cada indivíduo tem que se proteger, tem que adotar práticas seguras, uso de preservativo e todas as questões relacionadas com a prevenção. Mas, do ponto de vista populacional, é evidente que a gente tem visto, né, o resultado dessas ações, que são individuais, mas são coletivas também. A senhora comentou aí em relação a essa baixa de 52% no que diz respeito às crianças. Como é que a gente pode falar nessa relação do tratamento com a doença dessas mães que estão grávidas, por exemplo? É porque, basicamente, as crianças se infectam a partir de mães portadoras do HIV. E eu quero ressaltar que assim, o pai sendo portador do HIV e a mãe não sendo portadora, o pai não transmite para o bebê, né? Porque é durante a gestação, né, ou no parto ou no aleitamento. Então, assim, são as mães que passam. Na medida em que nós temos populações com acesso a medicamentos, essas gestantes, elas têm o diagnóstico é importante, elas têm a possibilidade de se tratar e aí se reduz significativamente a transmissão da mãe para o bebê. Porque, assim, a mãe se trata, existe o tratamento durante o parto e o bebê também usa medicação, né? Então, basicamente, assim, é uma das áreas onde a gente tem maior efeito é na redução da transmissão da mãe para o bebê. E é esse o resultado, né? 52% de redução na incidência de AIDS em crianças. A gente tem falado muito, claro, dos dados globais, mas aqui no Brasil, professora, como é que está, então, esse panorama? Aqui no Brasil, nós também temos uma diminuição, né? Nós temos assim, um aumento evidente do número de casos de infecção, mas nós temos uma redução que começa a se notar do ponto de vista de incidência, principalmente nos estados do Sudeste.
né? E nós temos também uma redução da mortalidade por AIDS. Né? Nós temos uma redução da mortalidade, principalmente no Sudeste, que conta com quase 50% dos casos, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, basicamente. Mas nós temos um aumento, né? Na verdade, da mortalidade, tanto da incidência quanto da mortalidade em outros estados. Né, nos estados do Norte, do Nordeste e mesmo no Rio Grande do Sul. Né? Vocês sabem que nós temos incidências altas no Rio Grande do Sul, com altas taxas de mortalidade. Então, infelizmente, essa é uma área da qual nós não podemos nos orgulhar em relação ao nosso estado. E mais um dado importante que saiu nesses estudos é que, sem tratamento, a infecção pelo HIV leva, em média, 11 anos para manifestar os primeiros sintomas, diferente de anteriormente, como se supunha que eram 9, né, professora? O que isso significa, então? Na verdade, isso é uma questão muito individual. Né? Vocês têm pessoas que progridem muito rapidamente, pessoas que progridem a longo prazo. E tem algumas pessoas que, ao longo de 30, 40 anos, não progridem. São raríssimas, mas existem essas situações. Né? Mas, de qualquer forma, isso é um sinal de que a gente vem conhecendo mais a doença. Né? E a gente sabe, já existem alguns artigos relacionados a isso, e que se a gente vai considerar a longo prazo, se a gente considerar daqui a 100 anos, não vai ter mais AIDS. Porque o sistema imunológico vai conseguir se adaptar e vai criar condições diferentes. Né? Então, nós já temos 30 e poucos anos de doença. Né? Isso é um sinal de que o organismo também está, aos poucos, se adaptando. Mas isso não serve de consolo para ninguém, porque vocês veem que de 9 para 11 anos não faz muita diferença, porque evolui na grande maioria das pessoas. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Pelas informações. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Depois do intervalo, você acompanha um bate-papo sobre o trabalho Jovens Quilombolas Rurais e Urbanos do Rio Grande do Sul, Preconceito e Superação, realizado por um aluno do curso de jornalismo da Unicinos. Tem os detalhes da previsão do tempo, a gente já volta.